Bem, boa noite, graça e paz de Jesus a cada um de nós nessa noite abençoada, abençoadora que Deus nos deu, nos permitiu que estivéssemos aqui na presença dEle. Nós queremos queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a cada um de nós, queremos agradecer a você que se conecta aqui com a gente. Eu quero fazer um pedido para você. Nós temos feito essas gravações, essas lives, isso fica lá aí gravado, depois você pode compartilhar com as pessoas que você entender que podem ser abençoadas através dessas mensagens. Então, compartilhe, deixe seu like, isso vai nos ajudar a crescer, isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, a chegarmos cada vez mais longe com a propagação, com a proclamação da palavra de Deus, tá bom? Então eu quero pedir a sua ajuda nisso e quero pedir que você nos ajude a alcançar mais pessoas com a graça de Deus. Eu quero começar nesta noite e nós vamos falar. Primeiro vamos orar, né? Roda de conversa e oração. Então nós vamos orar, agradecer a Deus pela presença dEle, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, pedir para aquelas pessoas que estão enlutadas, pedir a Deus que tenha misericórdia e cure e salve a nossa nação. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, queremos Te agradecer pela oportunidade desta noite, de estarmos mais uma vez na Tua presença, de nos colocarmos diante do Senhor, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos, ó Pai, compartilhar da Tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a meditar, a entender, fazer, ó Pai, permitir que a Tua palavra entre nas nossas mentes, entre no nosso coração e faça de nós pessoas diferentes, pessoas voltadas para Ti, convertidas a Ti. Ó Pai, faça-nos sair do nosso estado de pequenez, de assombro, e que possamos, ó Pai, nos maravilhar com a Tua presença. Ó Pai, que possamos olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Pai, que possamos acreditar na Tua graça, no Teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero também pedir por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão entubados. Senhor Deus, como a família daquele pastor de Campinas, que ele veio a óbito hoje, sua esposa está entubada, seus filhos, ó Pai, cuida, Senhor, dele, cuida da igreja dele. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa visitar cada um deles. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Sara, Senhor, a nossa nação. Sara teu povo. Pai, abençoe a tua igreja. Nos abençoe, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar com você e te chamar à reflexão para um tema bastante importante. E esse tema, baseado em Mateus, no capítulo 4, verso 2 e verso 3, o texto que está falando ali sobre a tentação de Jesus, Jesus sendo tentado no deserto, Jesus ter sido conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero falar nesta noite
para você: não duvide do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Tá bom? O amor de Deus é real, o amor de Deus é leal, o amor de Deus é sincero, o amor de Deus nunca acaba. Então, não duvide do amor de Deus. Sabe por quê, querido? Porque mesmo que você duvide do amor de Deus, Deus ama você. Mesmo que você não faça por merecer o amor de Deus, Deus ama você. Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Nesse texto que, como disse, já está tratando ali daquela narrativa sobre a tentação de Jesus, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites jejuando. O tentador se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Se é o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Querido, como nós vimos, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo. E ali no deserto, depois, ele jejua, ele ora, 40 dias, 40 noites, e passado 40 dias e 40 noites, Jesus tem fome, o que é natural. Se Jesus é 100% homem, ele, como todo homem, depois de 40 dias sem comer, ele tem fome. Diante de uma situação de fome, depois de 40 dias e 40 noites, nada mais natural do que alguém faminto se levanta e vai providenciar comida, providenciar algo para saciar sua fome, providenciar algo para sanar aquela necessidade. A grande questão, queridos, é que para Jesus esse não é um momento assim, só de eu jejuei, tô com fome, agora eu levanto, vou lá e preparo uma comida. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Jesus, naquele momento, a história de vida dele, a situação dele, é que Jesus estava em um momento de tentação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Então, aquele momento é de tentação. O que é um momento de tentação? O que é esse momento da pessoa ser tentada? O momento de tentação é aquele momento quando quando a pessoa está ali na iminência de praticar o mal. Quando a pessoa está ali quase para praticar o mal. A grande questão é que se a gente para olhar para essa narrativa, diz assim, olha, ele jejuou por 40 dias, jejuou por 40 noites, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então ele tem fome. A questão é, qual é o mal? Se a tentação é estarmos na iminência de praticar o mal, qual é o mal em comer quando se está com fome? Essa é a questão que nós precisamos entender aqui.
Qual é o mal em praticar a fome? Porque muitas vezes nós erramos, caímos em tentação, porque nós fazemos algo que aparentemente é normal. Só que aí aquilo que nós fazemos de normal é pecado. Queridos, o que a Bíblia diz para nós é que o que está aqui nas entrelinhas desse momento de tentação de Jesus não é a fome. O que está aqui nas entrelinhas desse momento de tentação não é a legitimidade de tomar providência para acabar com a fome. A tentação que Jesus enfrenta aqui não diz respeito ao pão, não diz respeito à gastronomia. A grande questão aqui é que a tentação de Jesus, ela diz respeito à sua identidade. Porque o diabo, quando ele chega ali, ele sugere para Jesus, olha, transforma pedra. Ele não fala assim, ó Jesus, você está com fome? Você está faminto? E não tem nada para fazer? Então transforma a pedra em pão, mata a sua fome. A questão do diabo sugerir para Jesus, para que Jesus transformasse pedras em pães, não era gastronômico. Ele fala assim, olha, se és o filho de Deus, então manda essas pedras transformar em pão. O que Jesus está questionando, o que o diabo está questionando ali, não era se Jesus tinha fome ou não, mas era se Jesus era ou não o filho de Deus. Então, o problema ali não diz respeito a pedra se transformar em pão, mas era a identidade de Jesus. O que o diabo queria era que Jesus fizesse algo miraculoso, mirabolante, mas não para matar a fome, mas para provar que ele era de fato o filho de Deus. Se você é filho de Deus, então faz tal coisa. Querido, Jesus, ele chega ali ao deserto, e a gente precisa entender isso, que no capítulo 3 ele termina dizendo do batismo de Jesus, ele termina dizendo de algo excepcional, miraculoso, divino, espetacular que aconteceu ali no batismo de Jesus. Quando o céu se abre, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce e repousa sobre Jesus. E aí, a voz do céu, Deus se pronuncia e fala, olha, este é o meu filho amado, este é o filho que me dá muita alegria. Esse é o filho que eu amo. Mas agora que o Espírito Santo de Deus conduz Jesus ao deserto, para Jesus ser tentado pelo diabo, passado 40 dias, e agora Jesus está com fome, aparece o diabo e fala, o quê? Será mesmo que você é o filho de Deus? Será mesmo? Será mesmo que se você fosse amado de Deus, você estaria aí agora, nesse jeito, nessa situação, nesse estado, passando fome? Será mesmo que se você fosse o filho de Deus, você estaria aí vivendo agora esse momento de escassez? Passando essa dificuldade que você está passando? Será mesmo que se você fosse filho de Deus, você estaria enfrentando essa limitação que você está enfrentando? Será mesmo? Será mesmo que se você fosse
o Filho de Deus, você estaria sofrendo igual você está sofrendo agora? Será? Será mesmo que Deus ama você? Você acredita mesmo nisso, Jesus? Que Deus ama você? Tem lógica isso? Tem lógica esse amor que deixa sofrer, padecer? Queridos, quando Jesus vence essa tentação, Jesus nos ensina uma coisa primordial, essencial. Quando Jesus passa por essa questão de ser o filho amado de Deus, ser cheio, ser pleno, ser revestido, ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus o conduz, o leva ao deserto, para que ele seja tentado pelo diabo. E aí ele tem fome. E naquele momento de fome vem o diabo e questiona a identidade dele, fala, faz isso, faz para provar para mim, provar para você, provar para os outros que você é filho de Deus, se é mesmo que você seja filho de Deus. Querido, quando Jesus passa por isso e vence isso, e depois o Paulo vai dizer, né, que nós somos mais que vencedores porque ele venceu. Jesus fala, vocês vão ter aflição, mas sede forte, porque eu já venci o mundo. Então, quando Jesus vence isso, Jesus nos ensina o seguinte. Jesus nos ensina, através da sua própria atuação, que as circunstâncias que nos abatem, elas não são as circunstâncias que são critérios para que nós possamos usar para avaliar se Deus nos ama ou nos deixa de amar. Não são as circunstâncias, as avalizadoras, para determinar se nós somos ou não filhos amados de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós nos valemos das circunstâncias para dizer se nós somos ou não, para validar se somos ou não filhos amados de Deus, quando nós valemos desses artifícios circunstanciais de olhar para essa situação que nos cerca, querido, nós acabamos fazendo aquela brincadeira de criança. Pegava a florzinha lá, a margarida, e saía arrancando as pétalas. E ficava. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E ficava contando com a sorte, para no final sabermos se era bem me quer ou mal me quer. Querido, quando nós olhamos para a circunstância, nós vamos erroneamente, equivocadamente e até mesmo diabolicamente imaginar a fantasia de que quando as coisas nos vão bem é porque Deus nos ama. Olha, Deus nesse momento está me amando porque as coisas estão indo bem,
eu estou tendo sucesso, eu estou realizado, eu estou me realizando. Mas, quando as coisas vão mal, aí eu entro em pânico, porque Deus deixou de me amar. E aí então, quando eu olho para as circunstâncias, eu vejo um Deus totalmente volúvel, um Deus volátil, um Deus que ora me ama, depois para de me amar, um Deus sensível, um Deus que quando ele está feliz ele me ama, como ele fica feliz ele desama. Querido, o que deve validar e sustentar o nosso relacionamento com Deus não são as circunstâncias, não são as coisas boas ou ruins que acontecem, que cercam a minha vida. O que deve sustentar o nosso relacionamento com Deus é a própria voz de Deus que fala, que sussurra ao meu coração e ao seu coração, dizendo para mim e para você: você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Queridos, põe isso na sua cabeça. Independente da circunstância, eu e você somos filhos amados de Deus. E ele diz que ele nunca vai nos deixar, nunca, jamais vai nos abandonar. Ele diz que não importa as circunstâncias, não importa. Ele fala: nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele fala: o teu pai pode te abandonar, a tua mãe pode te abandonar. Você pode estar velho, de cabelo branco, mas eu nunca te abandonarei. Então, querido, não duvide do amor de Deus. Nunca. Em hipótese alguma. Não importa a circunstância. Mesmo que você duvide desse amor, Deus ama você. Mesmo que você não faça por merecer esse amor, Deus ama você. Porque Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. Deus não tem amor numa hora e desamor na outra. Deus é amor. Sempre, sempre é amor. E Deus ama você. Por isso, querido, não caia naquela esparrela dessa espiritualidade que a gente vê aí veiculada na televisão, ou agora, né, YouTube e tantas outras coisas. Essa espiritualidade que nos leva a acreditar, afirma e nos leva a acreditar que Deus é bom porque ou se Ele nos faz viver sensações e situações agradáveis. Deus é bom porque Ele está sempre fazendo coisas, correndo atrás de coisas, para nos trazer conforto,
nos trazer realização pessoal, nos trazer satisfação. Querido, esse tipo de espiritualidade, essa espiritualidade que tem esse Deus que fica aí querendo fazer coisas agradáveis para eu ficar apaixonado por ele. Querido, isso não combina com Jesus. Esse Deus não combina com Jesus. Esse Deus não combina com o caminho de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não é um ídolo. Deus não é um objeto. Deus não é um amuleto. Deus não é um meio pelo qual nós alcançamos uma vida melhor. Eu vou para Deus para alcançar uma vida melhor. Eu busco Deus para alcançar uma vida melhor. Queridos, Deus não é um ídolo. Deus não é um satisfador de egos. Deus não é um realizador de desejos. Deus não é alguém que fica promovendo situações para eu ficar confortável, nem para você. Deus é um fim em si mesmo. Deus é um ser infinito. Deus é um ser declarado, prometido. E por isso, queridos, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelas nações, não é uma questão de termos pão ou não termos pão, de comermos ou não comermos. A grande questão é que Deus ama. Deus ama você. Não importa onde você errou, não importa onde você caiu, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você errou o mesmo erro, não importa quantas vezes você caiu no mesmo lugar. Deus ama. Jesus te ama. E a graça de Jesus sempre é abundante. E não importa o pecado, porque onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Por isso, queridos, nós devemos tomar cuidado. Todo cuidado é pouco. Para que na situação de tentação, ainda que tenhamos
razões legítimas, devemos tomar cuidado. Se nós não estamos entrando em algumas situações de tentação, na iminência de praticar o mal, para colocar em xeque a nossa identidade. Jesus venceu a tentação porque ele sabia quem ele era. E ele sabia que ele é um filho amado de Deus. Por isso, você pode vencer a tentação, tendo certeza absoluta que você é um filho amado de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, que nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e entender e responder como Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus para Jesus é: você é o meu filho amado. Creia nisso, querido. Nós estamos aí vivendo a situação de pandemia, nós estamos aí vivendo situação de mortes, nós estamos aí vivendo situação de vermos entes queridos partindo, mas Deus não perdeu o controle. A graça de Jesus jamais falhará. A graça de Jesus jamais mudará. A graça de Jesus não vai chegar atrasada. Não vai chegar faltando. Jesus nos ama. E nós somos salvos pela maravilhosa graça de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te abençoe e que Deus te capacite a entender, a crer nessa maravilhosa graça de Jesus e a crer nesse amor. Queridos, e não duvide do amor de Deus. E ainda que a circunstância esteja aí abatendo você, esteja sobre você, esteja detonando você, eu quero chamar você a fazer aquilo que o Abacuque fez. O Abacuque, diante daquela situação toda que ele viveu, ele fala: olha, pode ser que tudo realmente aconteça. Ou pode ser que nada aconteça. Ele fala: pode ser que os montes tremam, pode ser que a água avance com violência, tormenta, pode ser que o grande abismo levante as mãos para os altos, pode ser que o sol e a lua parem no céu. Pode ser. Ele fala: eu me estremeci. É como se eu tivesse paralisado diante disso.
Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram. Eu tremi de terror. Ele fala, e aí, diante disso, diante dessa calamidade toda, toda a situação que tem acontecido, e nós estamos vivendo uma situação estarrecedora, ele fala, eu esperarei em silêncio. Esperarei pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ele fala, mas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e ainda que os campos fiquem vazios, fiquem improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e ainda que os currais fiquem vazios, mesmo assim, mesmo diante de todas as circunstâncias negativas, mesmo diante de todas as circunstâncias dizendo que tudo vai mal, ainda assim, mesmo assim, eu vou me alegrar, eu me alegrarei no Senhor e vou exaltar o Deus da minha salvação. Porque só o Senhor, só o soberano, só o Rei dos Reis é a minha força. E diante dessa situação, não é vacina, não é kit coronavírus, não é decisão do Supremo Tribunal Federal, não é Bolsonaro, não é partido político, não é decisões, não são CPIs, não existe absolutamente nada aqui que possa tornar os meus pés firmes. Só o Senhor soberano é que é a minha força, e só o Senhor soberano é que torna os meus pés firmes, para que eu possa andar em lugares altos. Por isso, queridos, não duvide nunca do amor de Deus por você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada e abençoadora na presença dEle. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela alegria de podermos desfrutar da Tua doce companhia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque não são as circunstâncias que nos levam para perto de Ti. Não são as circunstâncias que evidenciam que o Senhor nos ama ou nos deixa de amar. Até porque o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos permanecer, ficar firmes, sabendo que o Senhor já venceu
O Senhor já venceu o mundo, já venceu a tentação, já venceu o tentador. E o Senhor diz, ó Pai, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no tempo de angústia. E por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te adoramos. E por isso, Pai, entregamos as nossas vidas no teu altar, diante do Senhor. E pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Sustenta-nos, conduza-nos para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Salva-nos, ó Pai. Salva-nos da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa descrença, das nossas dúvidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, eu quero te convidar para estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook, mas também nós estaremos presencial na Rua Castro Alves, número 305, no Jardim Santana, aqui em Leme. E você é muito bem-vindo para estar conosco, para continuarmos nosso estudo sobre a pessoa de Jesus. Estamos estudando sobre as 11 verdades fundamentais para a sua vida, para que você esteja firmado, fundamentado no amor de Jesus. Que Deus te abençoe.